Muito bem, estamos de volta. Este é o bloco derradeiro da nossa aula e com ele vamos fechar aqui a sujeição passiva e temos ainda que ver o número 3 e o número 4. Então vamos correr para vencermos aí nos 30 minutinhos. O que nós temos? Estamos então falando que a solidariedade tributária ativa não pode, que é a bitributação. Então vou dar um exemplo para vocês, né, de bitributação. Imagine dois municípios limítrofes, São Paulo, Guarulhos, Salvador, Lauro de Freitas. Muito bem. E você tem um bem imóvel, um terreno no limite dos dois municípios. Você recebeu um IPTU, né, de Salvador, um IPTU de Lauro de Freitas, um IPTU de São Paulo, um IPTU de Guarulhos. Ora, tá errado, você tem que pagar IPTU para um desses entes. Como se chama isso? Bitributação. É uma anomalia, uma solidariedade tributária ativa que não pode. Ah, qual o conceito de bitributação? Mais de um ente tributante que cobra um ou mais tributos sobre o mesmo fato gerador. Só tem um fato gerador na bitributação, que é a propriedade aqui. E aí, qual a solução disso? Não é você sair pagando para os dois ou não pagar para ambos, não é isso. Você vai ter que buscar o socorro no Poder Judiciário. Existe um remédio para essa doença, uma vacina para esse vírus, que é a ação de consignação em pagamento, que tem rito próprio. Aí eu poderia discorrer para vocês quais são as características dessa ação, mas não é o momento, né? Vai ter aula de processo aqui, aí eu vou falar no futuro. Então, qual que é a ideia? A ação de consignação em pagamento, de acordo com o 64, inciso 3º, aqui, ó, do CTN, tá aqui, ó, né? É o remédio para a bitributação. Então, aproveitei para ensinar, né, que na matéria solidariedade tributária, a única possível é a passiva. E tem uma que não é possível, que é a ativa, cujo sinônimo é bitributação. Legal? Agora sim, objeto da OT. Vamos lá. O objeto é a prestação de cunho pecuniário ou não pecuniário a cargo do sujeito passivo da OT diante do FG. Nossa, uma frase pesada, só para nós que temos linha do tempo. Ó. Muitos não conseguiriam compreender. Ó, então vamos de novo? O objeto é a prestação de cunho pecuniário, que é o ato de pagar, ou não pecuniário, o ato diverso de pagamento, a cargo do sujeito passivo. Notem que eu não fico falando a cargo do contribuinte. Pô, aí você tirou o responsável? Então, é a cargo do sujeito passivo da obrigação tributária diante do fato gerador. Esse diante do fato gerador é só para quem conhece aquele começo da aula nossa, né? HI, FG, subsunção, norma, incide, nasce a OT, tudo aquilo que você já vai dar show aí numa prova. Tá bem? Legal. O que você está vendo aqui? Que o objeto é a prestação. O professor de Direito Civil toda a vida nos ensinou. Falou, olha, você tem uma obrigação, você tem uma prestação. No Direito Civil, não é? A prestação é pagar alguma coisa por força de um contrato, né? A gente está aprendendo que no direito tributário não é contrato, aqui é lei. A gente até aprendeu, né? Sujeição passiva, depende de lei e tal. E o que acontece? Enquanto lá você vai pagar um aluguel, por exemplo, né, numa relação privatística, né, aqui você vai pagar o tributo. Mas quem disse que o objeto é só o ato de pagar? Leia aqui, ó. Nós temos o ato de pagar, que é uma prestação pecuniária, e temos vários atos, como contribuintes, como responsáveis, diversos de pagamento. Isso tudo perfaz o objeto da OT. Então, virei o slide, um mapa mental aqui bem legal, ó. Temos dois tipos de objeto, quer dizer, volta aquela história das duas estradas, ó. Prestação de cunho pecuniário, tem um nominho, obrigação tributária principal. Prestação de cunho não pecuniário, tem um nominho, obrigação tributária acessória. Então, para fins de decoreba, ó, na hora que você entra no objeto da OT, duas estradas de novo, né? Duas estradas. Aqui você tem a obrigação principal, ato de pagar, obrigação acessória, ato diverso de pagamento. Então, recapitulando, sujeito ativo, recapitulando, direto, indireto, sujeito passivo, direto, contribuinte, indireto, responsável. Objeto, obrigação principal, obrigação acessória. Isso é ótimo para você guardar uma aula inteira para você poder discorrer numa prova discursiva.
tá? Legal. Então, o que é a obrigação principal? Você vai se lembrar desse gesto. Principal é o ato de pagar. Pagar o quê? Pagar tributo, pagar multa. Os concursos adoram perguntar: vem cá, você pagou uma multa. Como é que se chama isso? É obrigação acessória, né? Acessória. O que é isso, acessória? Acessória é tudo que não for pagamento. Tudo que for pagamento é principal. Pagar tributo, pagar multa, pagar os juros, né? Obrigação principal. Agora, tudo que não for pagamento é obrigação acessória. Emitir uma nota fiscal, entregar uma declaração, escriturar um livro fiscal, um livro contábil. Tudo isso é obrigação acessória. Vamos curtir, que já está tudo digitado. Olha lá, ó, prestação de cunho pecuniário, ato de pagar o tributo / multa, obrigação principal, né? E aí eu mato a cobra e trago o porrete. Onde está escrito? 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? Parágrafo 1º, define a obrigação principal. Ó. Surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o quê? O pagamento do tributo ou multa e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então veja ali, ó, o pagamento do tributo ou multa ou penalidade pecuniária. Isso é obrigação principal. Show de bola. E aí, o que seria a obrigação acessória? Ó? Prestação de cunho não pecuniário. São todos os atos diversos de pagamento, são chamados de obrigações acessórias, ou, né, na boa dicção doutrinária, né, deveres instrumentais ou formais. Alguns concursos pedem, mas a gente usa muito essa terminologia, dever instrumental, né, do sujeito passivo, quer dizer, uma obrigação acessória. Exemplos: emitir nota, entregar declarações, escriturar livros fiscais. Então, olhando para mim, eu já vi concursos perguntando isso. Olha, vem cá, o ato de emitir uma nota, como se chama isso no tributário? Obrigação tributária acessória. O ato de escriturar um livro contábil, né, um livro razão, né, um livro diário, você que estuda para a área fiscal, que tem que dominar a contabilidade, né? Então você conhece a escrituração de livros, conhece quais são os livros contábeis, né? Diário, razão, conta corrente e tal. Nós, advogados tributaristas, também conhecemos contabilidade, a gente só consegue advogar, né, em direito tributário se nós dominarmos contabilidade, né? Então, veja que a área da advocacia tributária, abrindo e fechando parênteses, né, é uma área delicada por isso, porque nós profissionais dessa área temos que conhecer mais coisas que um profissional do direito comum, né, para a gente conseguir atuar, né, além daquilo que eu falava para vocês dessa perspectiva ampla do direito, da advocacia tributária, né? Mas muito bem. E aí eu mostrava para vocês que a escrituração desses livros contábeis, a escrituração desses livros, ela é chamada de obrigação acessória, ou dever instrumental, ou dever formal. Legal, vamos adiante. O que nós temos? Aqui à disposição no CTN. Hoje lemos muitos artigos no CTN, jurisprudência, tudo junto na aula. Ó, a obrigação tributária principal ou acessória, parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto o quê? Agora, prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, né? Então, o que é isso? Ó, quando ele fala prestação positiva ou negativa, meio que o legislador estava tentando reproduzir a ideia do direito privado. Por quê? Em obrigação de dar e obrigação de fazer e não fazer. Então é assim, ó. Obrigação principal é o ato de pagar. Isso é uma obrigação de dar. Show de bola, né? Agora, as obrigações acessórias, né, são atos diversos de pagamento. Então, elas são obrigações de fazer e não fazer, né, usando a dicção do direito privado. Tá? Por isso que ele fala aqui prestações positivas ou negativas, né? Então, você não escriturar um livro fiscal, isso é uma obrigação acessória, isso é uma obrigação acessória. E, na verdade, né, você tinha que escriturar um livro fiscal. Então, você deixou de cumprir, né, uma obrigação de fazer. E não cumprindo uma obrigação de fazer, você não cumpriu uma obrigação tributária chamada de acessória. Essa é a ideia aí para misturar as duas disciplinas, direito civil e direito tributário. Bom, questionamentos pontuais, vamos lá. As obrigações tributárias principais e acessórias coexistem em relação de dependência, de acessoriedade, né? É a primeira pergunta.
É possível haver uma obrigação acessória sem a existência de uma obrigação principal? Então, pensando um pouquinho, o tempo do meu gole d'água. Primeira, elas têm uma relação de dependência uma com a outra? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é possível existir uma acessória sem haver uma principal? Então, antes de virar o slide, já vou responder. Que história é essa de dependência? Que história é essa de dependência? Ah, não, professor, eu ouvi lá no direito civil que o acessório segue o principal. Olha o bonequinho do WhatsApp. O que você está misturando aqui agora as coisas? Alhos com bugalhos. Ah, não, mas o acessório segue o principal. Mas o que é isso, acessório? Aqui é obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Essa brincadeira que eu estou fazendo já foi reproduzida em vários testes de concurso. A banca tentava pegar o candidato falando, realmente há uma relação de dependência, nota 0, porque o acessório segue o principal. Não, misturou tudo. É perfeitamente possível você ter uma obrigação acessória sem ter uma obrigação principal. Por exemplo, uma isenção de um tributo. Você não vai ter tributo para pagar, mas você tem que cumprir os deveres instrumentais. Pense, um caminhão transportando uma mercadoria isenta. Aí ele é interceptado lá pelo agente fiscal, né, que vai fazer a fiscalização na carga, lá na estrada, né, na barreira fiscal. Aí o agente vai pedir a nota fiscal. Aí o caminhoneiro não pode falar assim, não, tá tudo isento. Não, o fiscal vai falar, meu caro, a isenção é para a obrigação. O fiscal fez concurso dificílimo, sabe tudo de tributário, né? Eles ganham super bem, né? Um dos maiores salários, só perde para os salários da área do direito, que são os maiores do Brasil, né? Os maiores dos salários do Brasil são da área do direito, mas abaixo dos salários da área do direito, juiz, promotor, delegado, procurador, aí vem a área fiscal, que é o topo, né? Então, o que nós temos? Ganham super bem, concurso dificílimo. O auditor sabe tudo de tributário e vai falar, olha, senhor caminhoneiro, o senhor tem isenção, isso aí atingiu a obrigação principal. O senhor não tem imposto, mas cadê a nota? O que o fiscal está falando? Eu quero a obrigação acessória, porque elas são independentes, elas não são dependentes. Então, essa historinha aqui, que eu chamo história do caminhão, né? Você acaba respondendo as duas perguntas. Não tem relação de dependência, de acessoriedade. E é possível você ter uma obrigação acessória sem ter uma obrigação principal. Tanto é que esse caminhoneiro tem que apresentar a nota. Se ele tiver trafegando sem nota, sonegação de tributo. E pode ser até coisa pior, né? Do ponto de vista criminal. Pode ser uma carga roubada, pode ser um meliante conduzindo aquele caminhão. Quer dizer, todo mundo ali, por isso que eles têm porte de arma para fazer essa operação e exercer esse trabalho. Então é tudo complicado e pode se tornar bem grave até, tá? Então o que nós temos? Nós temos o seguinte, veja, ó, resposta. As duas obrigações tributárias existem em relação de ampla autonomia. É possível haver uma OT acessória sem que subsista a obrigação principal. Exemplos, isenções e anistias, né, citei o 175, parágrafo único, as próprias imunidades. Você que assistiu a aula de imunidade comigo, né, lá do 150, inciso 6º, a linha C, aprendeu a imunidade para aquelas 4 pessoas jurídicas, partidos políticos, sindicatos de empregados, instituições de educação e entidades de assistência social. Elas tinham que cumprir o artigo 14 do CTN. Você se lembra disso? Então, você pega um partido político, você pega um sindicato de empregado, são imunes? São imunes desde que cumpram o 14 do CTN. E o que é o 14, inciso 3º do CTN? Manter a contabilidade em dia. Então a entidade é imune, mas tem que manter a contabilidade em dia. Então veja, a autonomia de obrigação principal e acessória. Então seria um pecado capital eu ensinar para você objeto da OT, obrigação principal, obrigação acessória, e não trazer esse aspecto que, aliás, ele não é cobrado. As bancas têm fetiche por esse tema aqui que eu acabo de contar. Esse tema da não dependência, isto é, né, da total autonomia entre a obrigação principal e acessória. Tá bem? Vamos adiante. Aqui eu trouxe o parágrafo único do 175, só para você entender, olha ali o parágrafo único, ó. A exclusão do crédito tributário, né, que você vai ter aula disso no futuro, exclusão do crédito, né?
que é a isenção e anistia, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Aí que legal. A gente explica e prova pelo código, tá? Que mais? Dica extra. A consequência do descumprimento de uma obrigação acessória. Vamos lá. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? Beleza. Parágrafo 3º. Você já aprendeu o parágrafo 1º, que é conceito da principal, parágrafo 2º, que é conceito da acessória, agora o parágrafo 3º e aí a gente encerra o 113. Ó. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à multa, relativamente à penalidade pecuniária. O que eu estou querendo dizer? Algo também muito cobrado em concurso. Se você descumprir uma obrigação acessória, você vai levar multa na cabeça. Mal comecei e já acabei. Não emitiu nota? Multa na cabeça. Não entregou a declaração de imposto de renda? Tinha que entregar até ontem. Não entregou? Multa na cabeça. Não escriturou um livro fiscal? Sonegador, né? Sonegador, tal. Multa na cabeça. Multa. É claro que essa multa não vai eliminar a exigência do tributo eventualmente sonegado, porque tributo não é multa, multa não é tributo. O que o 113, parágrafo 3º está explicando é que se você deixa de cumprir uma obrigação acessória, vai surgir uma obrigação principal com relação à multa, porque a multa ela é uma prestação pecuniária que vai ser exigida em virtude do inadimplemento obrigacional. Show? Então o 113, parágrafo 3º cai demais no concurso, tá? Legal, vamos adiante. Ó, e aí chegamos então ao último tópico. Vamos lá. O último tópico, que ele é menor, que é causa da OT. Então vamos ler. A causa é o vínculo jurídico justificador do dever que surge com o fato gerador. Assim, teremos a causa da obrigação tributária principal e a causa da obrigação tributária acessória. Que legal, olhando para mim. Mais uma vez, duas estradas se abrindo. Causa da obrigação principal, o vínculo jurídico que decorre da obrigação principal, e a causa da obrigação acessória, o vínculo jurídico que decorre da obrigação acessória. Prestem atenção. Quando nós estamos no direito privado, vínculo jurídico é o contrato. É o contrato. Aqui no direito tributário, vínculo jurídico não pode ser contrato, nunca o será. Nunca o será. Bem? Aqui o vínculo jurídico, você tem que pensar. São duas respostas. Geralmente, quando eu pergunto isso em sala, os alunos dão uma resposta, quer dizer, eles pegam uma estrada apenas, eles não conhecem a outra. O vínculo jurídico, que geralmente eles respondem, é a lei. Olhando para mim, a lei é a causa da obrigação principal. Mas tem a outra resposta, ó, é a legislação tributária que é a causa da acessória. Então, antes de virarmos o slide, qual é a causa da obrigação tributária principal que justifica o ato de pagar? Lei. É princípio da legalidade em tributário. E qual que é a causa da obrigação tributária acessória? Legislação tributária, que eu vou explicar o que é isso. Acabou. Acabou. Tá? Então, lei, causa da principal, legislação, causa da acessória. São os artigos 114 e 115 do CTN, vamos para eles, tá? Veja, temos duas causas da OT. Causa da obrigação principal é a lei, causa da acessória é a legislação tributária. Excelente. Causa da obrigação principal é a lei tributária, uma vez que o dever de pagar só pode estar previsto em lei. Princípio da legalidade tributária, 156 º, 97 do CTN. A gente já teve aula do princípio da legalidade, você que ainda não assistiu a ela deve assistir, tá bem? E com toda franqueza, isso é um tanto óbvio, né? Eu só vou pagar o tributo, só vou pagar uma multa, obrigação principal, se uma lei impuser. Isso é o princípio da legalidade. Né? Aliás, legalidade tributária, porque a legalidade, né, genérica também mostra isso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se uma lei assim não dispuser. Isso é legalidade genérica. A legalidade tributária também traz essa ideia. Eu vou pagar o tributo, pagar uma multa se uma lei assim impuser. Por isso que a causa da obrigação principal é a lei. Quando eu estou tratando de legalidade nas minhas petições, não fiquem achando que eu só verso
de Constituição no meu petitório, né? Eu trato de Constituição e trato de CTN falando de legalidade. Eu abro, por exemplo, o 114, que vai aparecer. O 114 aqui, que justifica esse slide aqui. Vai aparecer no próximo slide. Eu abro o 114 para o juiz e falo, excelência, o princípio da legalidade no CTN, à luz do 114, mostra que a causa da obrigação principal é a lei, ou seja, eu só posso pagar um tributo, pagar uma multa, se uma lei assim dispuser. Então veja, né? E deixa eu ver se eu trouxe o 114. Aqui, ó, trouxe, ó. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, tá? E, geralmente as bancas pegam essa palavrinha lei, que está aí, e trocam por legislação, tá errado. A lei é a causa da obrigação principal pelo 114. Esse artigo aqui é princípio da legalidade no CTN. Não fica achando que o princípio da legalidade é só o nosso famoso 150, inciso 1º da Constituição. Isso aqui é legalidade no CTN, ó. Show de bola, tá? Agora, vamos à causa da obrigação acessória? É a legislação tributária. Deixa eu abrir aqui o material. Ó. Legislação tributária, expressão que inclui portarias, instruções normativas, circulares, regulamentos, né? Isso significa, por exemplo, que uma portaria pode tratar de uma OT acessória, mas não pode versar sobre uma OT principal. Claro. Exemplo de vício. Uma portaria prevê o dever de pagar o tributo, né? Isso aqui para uma prova oral é excelente. Ô, doutor, foi publicada uma portaria e ela está prevendo o dever de pagar o tributo. Comente. Isso é prova oral bonita. Não é fazer perguntinha o que é, o que é. O que é isso? Você que vai ser promotor, delegado, procurador, juiz, o que é, o que é, o que é? Tem que bater papo com o examinador. Então, foi publicada uma portaria e ela previu o dever de pagar o tributo. Comente. Aí o direito fica legal, né? Isso que é o direito que acontece aqui no meu escritório, que acontece na vida. É você bater papo sobre o direito, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que você vai falar? Excelência, uma portaria não pode prever o dever de pagar o tributo. Aí ele já vai se afastar na poltrona. Jura? Por quê? Então, excelência, porque a portaria, ela faz parte do que o CTN chama de legislação tributária. E de acordo com o 115 do CTN, a legislação tributária é causa de obrigação tributária acessória. Se uma portaria assim pudesse fazer, ela violaria o princípio da legalidade, porque a previsão de tributo está delimitada à lei, de acordo com o 114 do CTN. A banca já falei, excelente, excelente. Quer ler o 115 comigo? Tá aqui, ó. Ó o 115. Ó, tá aqui, ó. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação aplicável impõe a prática ou abstenção de ato que não configura a obrigação principal. Então o concurso vai trocar a palavrinha legislação por lei. É legislação. Legislação, rigorosamente legislação, tá? Que é uma expressão polissêmica, mas aqui você tem que entender a diferença de lei para legislação como legislação, um arcabouço normativo, um conjunto, um pacotão de normas infralegais. E isso é muito verdadeiro. Nós, em tributário, lidamos com portarias, com circulares, com INs, que são instruções normativas, que devem tratar de obrigações acessórias. Não pode uma IN tratar de obrigação principal. Isso viola o princípio da legalidade. Você teria que trabalhar numa resposta com 114, 115, com a aula de hoje bombando, tá? Beleza. O que mais que nós temos? Vamos aqui. O jogo de palavras, são os dois últimos slides, ó. O jogo de palavras que as bancas podem fazer confrontos capciosos de dispositivos no CTN. Eu trabalhei com as cores, vamos ver se vocês entendem sem a minha explicação. Do lado esquerdo está o 114, vamos ler. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. E eu sublinhei a obrigação principal, sublinhei. Do lado direito eu coloquei o 113, parágrafo 1º do CTN, em verdinho, e coloquei: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. E sublinhei a obrigação principal. O que eu fiz na parte horizontal de baixo? Eu troquei. Eu mantive o texto amarelinho, só que no lugar da expressão obrigação principal, eu puxei todo o verdinho.
que conceitua o que é obrigação principal. Veja se você está entendendo. Isso aqui foi uma maldade feita em teste de concurso. E só mesmo com as cores, com essa demonstração, você percebe a beleza do teste. Ó. Então ficou assim, ó, como se eu estivesse lendo o amarelinho. Ó. Fato gerador daquela obrigação que... Aí, como é obrigação principal, eu puxei tudo do verdinho, ó. Que surge com a ocorrência do fato gerador tem por objeto o pagamento do tributo, penalidade, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Voltei para o amarelinho, voltei. É a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Perceba que sem o professor, sem esse jogo de palavras já era. Isso aqui é teste para os melhores do Brasil, tá? Só para você brincar com as palavras. Professor, olha, fim da aula, eu entendi tudo que o professor me disse, se eu pegasse esse teste eu erraria. É assim, por isso que a gente vai sempre estudando com afinco, com motivação para você curtir, tá? E veja, se eu fiz isso com 114, ó, no amarelinho, veja o próximo slide. Ó, o próximo slide, eu posso fazer a mesma coisa com 115. Ó, mesma coisa com 115. Você vem lendo o amarelinho, na hora que você chega em obrigação acessória, você puxa todo o verdinho para dentro do artigo. E aí você tem a horizontal ali que seria o teste, ó, uma frase bem capciosa, bem complexa, que é como se fosse o suco de 2 artigos, o suco, né? O suco de 2 artigos. O que você achou? Bem legal, não é? Bem diferente. Agora, eu já estou olhando para o cronômetro. Nós temos o quê? Nós temos 2, 3 minutinhos, se vocês me derem mais uns 2, temos uns 5 minutinhos, e a gente pode brincar agora de fazer testes. A parte final, eu trouxe testes para vocês como presente. Quem quiser mais testes, depois faça contato comigo no material @professor Sabag, que eu te mando um montão de testes para você treinar, né? Mas aqui, vamos curtir então esse fim da aula com testes? Vamos? Então vamos lá. Questões para a fixação da matéria. O que nós temos? Ó, questão do CESP, defensor público lá do Tocantins. Muito bem, um abraço para todos, queridos alunos aí de Palmas e do interior também. As obrigações tributárias acessórias são relevantes para a atividade de arrecadação e fiscalização. Eu já vou julgando, tá, gente? Estou gostando. Podendo ser estabelecidas em atos infralegais, perfeito, acabamos de estudar, sem ofensa ao princípio da tipicidade. Tipicidade é sinônimo da legalidade. Está perfeito isso. Perfeitinho, né? É isso mesmo, ato infralegal. Ó, correto. 2, tá? Já vou julgando, tá? Prova para juiz de direito, TJ da Paraíba. Ó, de acordo com o CTN, são apenas 2 as espécies de obrigação tributária, principal e acessória. Show de bola, certíssimo, muito fácil para nós, né, gente? Depois da aula fica tudo tranquilo, né? Agora a ESAF, que não faz mais concurso, isso aí quando fazia teste para concurso para Receita Federal, aí prova para auditor. Ó. Embora a obrigação e crédito sejam no direito privado 2 aspectos da mesma relação, o direito tributário ouve por bem, muito bonito, ouve por bem uma expressão idiomática, significa julgou oportuno, né, distingui-los. A obrigação como um primeiro momento na relação tributária, de conteúdo e sujeito passivo ainda não determinados e formalmente identificados, e o crédito como um segundo momento na mesma relação que surge com o lançamento. Olha que legal, a Receita Federal, prova da ESAF aí, exigindo a linha do tempo na veia a linha do tempo aqui, falando, ó, obrigação, depois o crédito, que surge com o lançamento. Para nós que dominamos linha do tempo, imagine, né? Só alegria, né? E que mais? Ainda a prova da Receita, sempre provas muito pesadas de tributário, muito pesadas. Segundo o CTN, a obrigação de pagar multas e juros constitui-se como obrigação acessória? Não, tudo que é pagar é obrigação principal. Que legal! Errado, portanto. Ainda a prova da Receita, a existência de uma obrigação tributária acessória pressupõe a existência de uma obrigação tributária principal, a história do caminhão, nada de pressupõe, nada de dependência, nada de acessoriedade, nada. Portanto, o item está errado. Que legal! Próximo item. Olha lá, ainda a prova da Receita. No Sistema Tributário Nacional, admite-se que a obrigação de fazer, em situações específicas, seja considerada uma obrigação tributária principal? O que é isso? O que é isso aqui? Obrigação de fazer
que é uma obrigação acessória, vira a obrigação principal? Você estudou isso aqui na aula? Você não estudou isso aqui. O que você estudou, algo assim parecido, é que se você descumprir uma obrigação acessória, você vai levar multa na cabeça. Vai surgir uma obrigação principal com relação à multa. Agora, você viu o que a Receita fez? Quer dizer, aquele que estuda pouquinho, eu acho que é isso aqui, é o kkk. Vem um kkk para ele no gabarito, sob medida, entendeu? Então você não pode confundir as coisas. Nunca uma obrigação acessória vai virar uma obrigação principal. Nunca, nunca, tá bem? Então o item está errado. Fizemos até o 6º teste, ó. Depois tem o 7º, se eu não me engano vai até como presente para vocês o 13, olha lá, ó, presente, ó, olha que legal para você treinar, e eu tenho certeza de que você vai acertar todos, porque foi uma aula muito agradável para mim, desde já meu muito obrigado. O nosso lema, estude mais, estude sempre, tem aqui o recado digitado, quem quiser simulados, faça contato comigo, eu irei presenteá-la com o maior carinho, você vai receber simulados. Se você já fez contato comigo, não chegou meu e-mail, eu sempre brinco, o problema é seu, não é meu não. E eu sou super atento aqui com vocês, tá? Então você tem que olhar lá no seu spam. Às vezes o aluno manda, professor, cadê meu simulado? Eu mandei o e-mail, eu respondo, mas eu também mandei. Você já olhou no seu spam? Ele, não, me desculpe, tá aqui no spam. Para quê? Olhe no seu spam, né? E assim fica mais fácil, porque eu sou super atento com as solicitações de vocês, tá? Então, tá o material, @professorsabag.com.br, pode fazer contato comigo, e eu sempre lanço o desafio, pegou um teste de concurso, não conseguiu fazer com a minha aula, me mande, porque eu sou o primeiro a humildemente querer aprender, mesmo depois aí de 2 décadas e meia de aula, eu gosto de aprender com você. Não sou aquele, não gosto de aprender. Não, gosto de aprender, melhorar a aula cada vez mais para vocês, tá bom? Então, com isso, fechamos. Tá aí o nosso manual. Tem o manual de português jurídico ali também, para quem quiser falar bem, escrever melhor. E vamos seguindo, meus queridos, sempre estudando com bastante foco, tá bem? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.